dia para você que poderia estar num discurso presidencial só de meias e de máscara. Boa tarde para você que poderia estar passando prints das suas conversas pessoais para a Globo. Sejam bem-vindos ao Brasil e essa é o Teoria da Realidade e a gente vai falar hoje sobre a China. A China pretende não só trazer no seu plano aí uma dominação, uma liderança mundial, como eles falam, né? Não colocam a palavra dominação, mas colocam a liderança mundial. Como também eles querem fazer a sua moeda ser a mais forte, tanto mais forte que a Libra, que o euro e que o dólar. E para isso eles vão se infiltrando dentro de cada país e se colocando ali como essencial para a sobrevivência do país, né? Eu cheguei aí a ver um vídeo onde o Pondé faz uma ponderação muito boa a respeito do coronavírus, sobre a histeria. Não quer dizer, isso não tem nada a ver em dizer que você não tenha que se cuidar e tudo mais, mas existe aí uma histeria, uma loucura colocada pela mídia onde as pessoas ficam apavoradas, né? A histeria que eu falo é criar esse apavoro e não você se cuidar. Basicamente, faça o que você tem que fazer para se cuidar, mas não fique histérico, não ache que isso é um problema tão grande onde você não pode ter a sua vida normal, principalmente os mais jovens e que têm aí um pouco mais de saúde e que possam trabalhar, possam fazer algumas coisas, logicamente dentro dos cuidados e as medidas necessárias. E a China, ao ver a prosperidade desses países, principalmente os conservadores e o que está acontecendo no mundo, eles tentam agir de forma rápida. Não só a China, mas a Rússia, a Coreia do Norte, os países comunistas, alguns países ali da Liga Árabe. Eles tentam fazer essa mudança no mundo porque eles viram que Inglaterra saindo da União Europeia e tendo sucesso será um problema, porque o mundo vai começar a ver, o povo vai começar a ver que o conservadorismo funciona e que tá tudo, né, os países estão dando certo. Os Estados Unidos, o desenvolvimento que ele teve, se você comparar os governos Obama e o governo Trump, a diferença e o desenvolvimento, o crescimento do país economicamente e de emprego, etc., foi muito maior. Então eles conseguiram ver isso. E com o Brasil entrando ali, Bolsonaro, que é um conservador liberal, na verdade o Bolsonaro nem é tanto isso, mas ele entrou com a função de, embora tenha um discurso muito ruim muitas vezes, ele colocou os caras certos no lugar certo, e é isso que a gente deveria seguir, ver aí os ministros e o que cada ministro fala. A gente vê que esses grupos mundiais, assim como ONU, União Europeia, os partidos comunistas chinês e russo, eles estão sempre agindo e eles viram que isso ia acontecer, ia ter um sucesso muito grande. E automaticamente, com o desenvolvimento desse vírus, a omissão de informações, o descuido com seu próprio povo, mas deixando isso se alastrar bem no período de Ano Novo Chinês, onde é feriado lá na China e as pessoas viajam bastante, isso se alastrou pelo mundo. E com isso eles conseguiram, de certa forma, me parece que planejada, mostrar que o comunismo deles funciona e que os países onde existe conservadorismo, liberalismo, eu nem uso capitalismo, porque o capitalismo ele é uma política econômica e o socialismo, o comunismo e outros, conservadorismo, etc., são políticas sociais, de desenvolvimento social de uma sociedade. O capitalismo é simplesmente relacionado ao capital e não existe comunismo, socialismo ou qualquer outro ismo sem capital, ou seja, todos são capitalistas. E a gente vê que eles são capitalistas quando a China consegue capitalizar de forma sensacional, né, para eles, lógico, no caso, em cima dessa doença que eles, de certa forma, deixaram se proliferar e atinge principalmente os países onde tem governos conservadores e a mídia é esquerdista. A gente vê que a mídia, ela coloca ali, faz aquele alvoroço todo, e os países que mais sofrem com isso hoje são o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, logicamente, a Espanha sofre um pouco também, Portugal sofre também, a Itália tem sofrido bastante, mas a Itália tem sofrido no sentido de saúde, justamente porque o governo italiano, ele pegou muita informação da China e a China estava passando aquela informação como se o problema não fosse tão grave. E eles pegaram essa informação, acharam que não era tão grave, quando foram ver eles já estavam lotados de casos, fora a fórmula e o método que eles usam para contabilizar esses casos, eu também não acho correto, existem vídeos aí na internet falando disso. Mas voltando aqui para a China e Rússia, a gente vê que essa dominação deles vem em função do sucesso que começou a existir nesses países, principalmente do Ocidente. E existe, logicamente, alguns grupos no Oriente que tentam dominar o mundo de alguma forma, tanto os islâmicos quanto os comunistas, e logicamente eles se juntam e se apoiam durante um período, mas é aquilo, todo comunista em algum momento vai te trair, ou seja, a China e a Rússia estão juntas nesse momento, mas em algum momento
se eles estiverem no poder, um vai trair o outro porque ambos querem o poder. Isso também acontece com o poder islâmico. Eles também às vezes apoiam esse comunismo e socialismo chinês, russo, contra sempre o Oriente, contra sempre o Ocidente. E aí, nesse caso, eles crescem juntos e quando chegar no poder, com certeza eles vão fazer a guerra interna deles, que foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde antes disso a Rússia, né, a União Soviética, apoiava o nazismo, bancava o nazismo, né, armava o nazismo para o nazismo entrar e ser o ponta de lança. E quando o nazismo entrou, que também é socialismo, né, nacional-socialismo, quando o nacional-socialismo entrou e viu que teria poder suficiente para dominar a Europa, ele falou, vamos dominar a Rússia também, ou seja, um traindo o outro a cada momento, né? A Rússia ia trair o nazismo, assim como o nazismo traiu a Rússia primeiro. Então é aquela coisa de comunista, né? Cada um que se alia com um comunista sabe que vai ser traído em algum momento, então ele tem que achar o momento certo de trair primeiro. E aí, países conservadores acabaram fazendo parte disso e apoiando a China, tendo contratos com a China e tudo mais, porque a China é um país grande que se desenvolve muito rápido, até porque eles copiam muito as tecnologias, falsificam tudo, e aí eles resolveram fazer por um método melhor, investir, pegar esse dinheiro que eles fizeram falsificando produtos e vendendo coisas baratas, mesmo sem qualidade ao mundo, fizeram muito dinheiro, capitalizaram em cima disso, fizeram o nome do país, e aí eles começaram a comprar empresas dentro do país para justamente roubar essas tecnologias. E com essas tecnologias na mão, eles conseguem se desenvolver mais e além do que eles conseguem captar toda a informação do país, né? Tanto a informação necessária para desenvolver tecnologias quanto as informações políticas, sociais e de tudo que acontece, e aí eles passam a interferir nesse desenvolvimento político-social de cada país, principalmente os países que são mais subdesenvolvidos, né? E eles acabam controlando de alguma forma os mercados, até a sociedade em si. E essa é a estratégia da China, né? Fazer parecer que todos os países dependem dela. Como eu vinha falando do Pondé, né, que tinha feito a sua ponderação boa a respeito da histeria. Por outro lado, ele falou que se a China tiver um problema, se a China quebrar, o mundo quebra. Ou seja, até um cara que é intelectual, filósofo, né, se diz filósofo, ele caiu nessa de achar que a China é um país essencial para o mundo, e não é, né? A China é um país que, se ela se fechar, ela também se quebra. Então todos os países hoje no mundo globalizado, que é diferente de globalismo, a maioria dos países dependem um do outro de alguma forma, mas alguns países conseguem ser autossuficientes se tiverem uma indústria, um processo, tudo bem ajeitado. Por exemplo, o Brasil é um país que, infelizmente, tem tudo, mas depende de outros países porque ele é mais matéria-prima e não a produção, a indústria de crescimento. Já os Estados Unidos é um país que consegue praticamente ser 100% independente se ele quiser, né? O tanto de petróleo, o Brasil também tem a questão do petróleo, e a gente acaba sendo dependente porque o Brasil está muito voltado ali para mão de obra ou para a matéria-prima, né? E não para o processo que vai transformar essa matéria-prima. E a China se aproveita disso, né? Compra produtos do Brasil, desenvolve, cria os processos, cria os equipamentos e volta para o Brasil para vender, e depois ela começa a montar empresas, comprar hidrelétricas, né? A energia brasileira, parte da energia brasileira é controlada por empresas chinesas. A China, como eu já disse, né, por ser comunista, eles são sempre traidores, né? Existia aquele caso onde o Obama tentou fazer ali um acordo para a China parar de roubar as tecnologias, né, e copiar as tecnologias e falsificar as tecnologias americanas, tudo que eles criavam, e a China simplesmente quebrou esse tratado e continuou fazendo, e mesmo assim o Obama acabou aceitando tudo isso, e isso vai acontecendo em todos os outros países, porque eles entram para sugar o máximo que eles têm e fazer parecer que você depende deles, né? Assim que agem os comunistas. Os comunistas, eles querem ser um estado maior, tanto dentro de um país ou mundialmente, e eles querem fazer parecer que tudo depende deles, né? E aí é isso que acontece no comunismo. As pessoas acham que são totalmente dependentes do Estado, e a China a China e a Rússia tentam fazer isso com o mundo, fazer o mundo parecer que depende deles. Com a mão de obra deles, que é muito barata, eles acabam fazendo que as empresas acreditem neles. E quando eles conseguem entrar no país e dominar essas empresas, eles começam a colocar a sua ideologia dentro dessa empresa, e que vai afetar toda a sociedade praticamente. E aí entra essa fase que eles já estão, que é a fase onde
companhias chinesas, né, do Estado chinês começam a controlar, a comprar e a fazer parte de companhias de tecnologia, de comunicação no Brasil, como por exemplo a Band agora faz parte da companhia de TV chinesa, né? Então, e a Globo também tem um contrato com eles que foi fechado já há algum tempo atrás e a gente não vê parcialmente, mas a própria mídia vai encobrir porque eles não querem parecer, eles querem parecer imparcial, mas são hoje praticamente dependentes do Partido Comunista Chinês, que não é só chinês. O Partido Comunista Chinês ele domina, assim como a Rússia e a União Soviética na época dominavam o comunismo pelo mundo. Eles controlam, a China e a Rússia controlam o comunismo no mundo. E aí com isso a China consegue trazer a tecnologia deles, né, baseada na tecnologia dos países. Eles pegam as informações desses países, porque eles já estão lá dentro, desenvolvem uma tecnologia onde eles vão conseguir captar mais informações. E eles fazem isso muito, né, para conhecer o país, conhecer as pessoas. Eles têm também uma ligação muito forte com o Facebook, com o Google, para conhecer e saber e ter todas as informações pessoais de cada habitante, para saber o comportamento e o tipo de habitante que é, para saber como que eles vão agir também e como que eles vão colocar seus processos em andamento. E é aquilo, né? A China ela é especialista em vender e não em comprar, ou seja, ela está vendendo para os países, gerando lucro lá para o país dela, por mais que a mão de obra seja barata e que ela escravize o seu povo. Enquanto isso, ela não compra dos outros países. Os outros países acabam virando ali E os outros países acabam aí saindo no prejuízo, porque eles não conseguem vender para a China. E a China tem 1,5 bilhão de população, né? Então eles acabam não vendendo para esse mercado, a China consegue se manter ali praticamente e ela vendendo mais, ou seja, ela vende 50, 100 vezes mais do que ela compra dos outros países. Então não é uma troca justa. E aí os países acabam saindo no prejuízo, até porque ela já se infiltrou nesses países e aí ela coloca as empresas dela comprando dela mesma e o país acaba não se desenvolvendo, só praticamente desenvolvendo uma pequena China dentro de cada país. E com a briga comercial entre Estados Unidos e China, aí acabou que os embargos e as taxas que os Estados Unidos colocou fez com que empresas saíssem da China. A China se quebrando, vendo que ia se quebrar, ela surgiu aí com esse vírus novo que simplesmente atacou, né, que simplesmente se proliferou de forma irresponsável por eles, quando eles ocultam essa informação e omitem um monte de informação, justamente nos países conservadores que ela mais quer dominar, que seria, ou que ela quer retaliar de alguma forma, que seria Estados Unidos, e no Brasil que ela quer dominar. A China pretende dominar o Brasil porque aí o Brasil começa a fazer parte da retaguarda industrial, empresarial e comercial e até de guerra, né, contra os Estados Unidos. E é isso que a China quer. Hoje, com essa quarentena, os países conservadores, Estados Unidos, Inglaterra, eles estão sofrendo muito mais, principalmente o Ocidente está sofrendo muito mais, e eles conseguiram, de certa forma, assim, mostrar ou transparecer, né, porque é praticamente uma sabotagem biológica o que eles fizeram nos outros países, para justamente mostrar que o comunismo deles funciona, onde eles já tinham até um hospital pronto para ser construído a toque de caixa, tudo muito rápido, parece que eles estão muito bem organizados. Primeiro, eles não estão organizados, eles omitem informações, o seu povo está sofrendo lá, tanto trabalhando quanto tendo a doença, mas eles também conseguem, de certa forma, mostrar para o mundo que isso funciona por meio das mídias, as quais eles dominam dentro de cada país, né? A Globo tem parte dominada pelo Partido Comunista Chinês, ou pelo menos para a TV comunista chinesa, a Band agora também, entre outros, né? Até porque eles recebem patrocínios de empresas que são chinesas dentro do Brasil. Ou seja, a China se colocou dentro de cada país, não só para sugar informação, para fazer os países serem mais subservientes e para eles acharem que eles são totalmente dependentes da China. E aí chega um cara como o Pondé e fala que se a China tiver algum problema, o mundo quebra. Não, o mundo não quebra, a China se quebra. O medo do povo achar que o mundo vai se quebrar por causa da China, ou seja, o mundo é muito maior que China, Rússia e Coreia do Norte. E a gente não consegue perceber isso. Então a gente tem que se atentar a esses fatos e tentar fazer uma mudança nisso. Logicamente, primeiro tratar esse caso dessa doença e ver se a ONU, se as entidades internacionais punem a China de alguma forma, porque o que eles fizeram com o mundo não é justo, né? Isso seria em outros tempos mínimo para ter uma guerra. E logicamente hoje em dia a guerra seria praticamente impossível, porque vários países têm bombas atômicas suficientes para destruir o mundo. Ou seja, guerra não é viável, mas eles estão fazendo isso de uma forma que quebre os países e os países se tornem dependentes cada vez mais da China.
Bom, esse aqui foram só os meus 5 centavos sobre o assunto. Espero que tenha aberto um pouquinho a mente de vocês com algumas informações. Busquem informação, pesquisem, não se deixem levar, se cuidem principalmente, mas não vamos deixar o Brasil parar. Porque se o Brasil parar, a gente vai ficar escravo de países e de governos ditatoriais como China, como Coreia do Norte, como Rússia, que sempre tem um dedo na ferida, né? Já dizia os Segredos de Fátima, a Rússia vai espalhar toda a sua desgraça pelo mundo e a gente tem que fazer a nossa parte para tentar evitar isso. Que Deus abençoe todos nós, nos proteja, quem acredita, quem não acredita que uma força maior existe, que ela proteja a gente, e a gente tem que aí começar a lutar contra isso, tanto fisicamente quanto intelectualmente, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, tchau.